Shalom, tudo bem? Eu sou o Rabino Marcos Barreto e hoje nós estaremos falando sobre alma, espírito e corpo. Eu já comentei algumas coisas a respeito disso no vídeo passado, ok? Está aqui em cima e vale a pena dar uma olhada. Então, enquanto isso, venha fazer parte da nossa família, fazer parte dessa comunidade e se inscreva em nosso canal para receber os conteúdos, as informações. E o nosso canal foi formado, né? Ele foi feito para ajudar pessoas a conhecer e a chegar perto do conhecimento do eterno nosso Deus, ok? Curta, deixa o seu joinha, o seu like aí para fortalecer o nosso canal e nos ajudar assim, ok? Deus abençoe você por isso, compartilhe e vamos para o vídeo. Vamos falar sobre espírito, alma e corpo, né? Bom, respondendo a pergunta do Rodney, ele fala o seguinte: caro Rabino, umas perguntas ficam no ar. O que é alma e o que é espírito? Como um volta para Deus e o outro vai para algum lugar diferente? Afinal, deixamos de existir ou não deixamos de existir? Ok, então veja bem, essa pergunta ela abre pontos, uma pergunta interessante, uma pergunta muito boa, uma pergunta que muitas pessoas fazem e têm dúvida se a alma é espírito, se o espírito é a mesma coisa da alma, o que é, como funciona isso? Bom, então vamos para a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia responde. Então vamos aqui, a Escritura de Deus, né? A Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Vamos basear a nossa resposta em cima da Escritura Bíblica, ok? Então eu vou falar sobre Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Por quê? Porque a religião ou religiões, cada religião, cada ser humano, cada pessoa fala uma coisa. Mas eu quero saber o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala. No capítulo 1 de Gênesis, Deus idealiza o eterno Criador, né? Ele idealiza fazer o ser humano. Então ele vai formar o homem do pó da terra e a partir daí Deus vai fazer o boneco, um boneco de barro. Eu gosto de falar isso porque é exatamente. Então o Criador, ele forma o boneco e ele vem e assopra, ele sopra, ele solta o ar. Segundo a Bíblia, o que ele soprou? O que tinha nesse sopro? Então era o próprio sopro do Eterno, do Criador. Então no capítulo 2, verso 7, vai dizer o seguinte, capítulo 2 de Gênesis. No capítulo 1 ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso é 1:26. No 2:7, ele fala assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bom, essa é uma versão bíblica, alma vivente. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui, que é uma versão mais original, ok? Essa versão ela foi traduzida por um judeu, e David, né, Davi, o nome dele, né, Davi, e ele traduziu essa Bíblia direto do original. Então, ela deixa mais claro os versículos bíblicos. Então eu uso esta, mas também uso essa para a gente mostrar como muda o entendimento. Ó, eu vou ler o mesmo capítulo 2, verso 7. E está escrito assim, então Adonai, Deus, formou uma pessoa, do hebraico Adão. Porque quando nós lemos, Deus formou Adão, né? Deus formou o ser humano, Adão não é nome não, tá gente? Adão é espécie, tá? Adão é ser humano, tá? Adão não é nome de pessoa não. Tem gente que acha que o nome do rapaz era Adão e o nome da mulher era Eva, né? Mas não era não, tá? Então, só para você entender, Adão
a pessoa, formou uma pessoa, Adão. Por que Adão, Rabino? Por que as pessoas acham que o nome dele é Adão? Porque aqui, ó, olha só, formou uma pessoa, Adão, do pó do solo, do pó da terra. Em hebraico, terra é Adamá. Então, Adão saiu de Adamá. Adamá é terra, pó da terra. É até uma terra avermelhada, viu? É uma terra avermelhada. Não é aquela terra preta, aquela terra cinzenta, não. É terra avermelhada. E quer dizer isso o quê? Que o primeiro homem era aquelas pessoas... Você já viu aqueles índios do país Índia? Aquelas pessoas que têm a fisionomia avermelhada? É chamado indiano, ok? Da Índia, não é índio da Amazônia não, tá? É índio do país Índia. Eles são avermelhados. Então é aquele tipo de pessoa que é vermelho. Você não sabe se é branco, se é negro, se é preto, se é vermelho. É vermelho, né? É vermelho. Então é avermelhado. Aí o texto diz: e soprou em suas narinas o sopro de vida para que ele se tornasse um ser vivo, um ser vivo. Então, soprou em suas narinas. O que é que Deus, o Eterno, soprou nas narinas do homem? O fôlego de vida, né? Ele soprou. O que é fôlego de vida? Ele soprou Ruach HaKodesh. O que é Ruach? Ruach é vento, sopro, fôlego. Então Deus soprou o espírito dele no nariz do homem. Então o espírito foi soprado. E aí o homem se tornou o quê? Um ser vivente. Nessa tradução aqui, alma vivente. Ok. Então a partir daqui, desse momento, era apenas o boneco de barro. Quando o Criador soprou sobre ele, né, deu sopro, aquele boneco recebe o espírito que Deus soprou. Deus deu sopro. Quando o Eterno sopra, o boneco recebe o espírito. Quando o boneco recebe o espírito, ele passa a ter alma. O que é, então, vamos definir aqui. Eu não sei, o irmão Rodinei, qual é a fé, qual é a maneira dele crer, né? Porque tem pessoas que acreditam que alma é a mesma coisa de espírito, tem religiões que falam que o espírito também é a alma, e vai por aí afora. Às vezes o cristão tem essa dificuldade. Então, é o seguinte, o homem é tricótomo. Ele tem um corpo, ele tem uma alma e ele tem um espírito. Então é 3 partes, tá? 3 partes em uma única pessoa. Então o ser humano é tricótomo. Muito legal isso. Bom, nós temos, irmãos, um estudo, nós estudamos, nós falamos do ser humano. Nós temos um estudo que é um curso de bacharel em teologia. Então a gente trata cada assunto, né? Como Deus é, como Cristo, o Messias, ensinamos tantas outras coisas e ensinamos sobre o homem, o ser humano, né? Então nós fazemos isso bem aplicado, bem feito, bem assim, detalhado, tá? Aqui nós não temos tanto tempo para falar, mas você vai entender, basicamente você vai entender muita coisa. Se você quiser saber mais notícias, é um curso bem acessível para quem quer aprender, quer estudar, quer conhecer a Escritura numa profundidade maior, tá bom? Nós temos esse curso todo gravado, a gente manda tudo para a pessoa e a pessoa assiste no conforto do lar, do seu próprio lar, da sua própria casa, tá bom? Vai estar o primeiro link aqui do WhatsApp, vai estar aqui embaixo, e aí você tem acesso a todas essas informações, tá bom? E eu falo sobre o ser humano, então são várias horas explicando para ficar bem detalhado. É um curso magnífico, vale a pena. Aí o que acontece, irmão? Aí segundo a Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis, o que vai acontecer? Deus sopra o fôlego de vida, no verso 7. Então o homem recebe o boneco de barro, para você entender, o boneco de barro, ele recebe o sopro de Deus. Quando o sopro entra nas narinas, a alma passa a viver. Então, a partir desse momento, a alma passa a existir. Porque ela não existia, não estava no boneco. Ela passa a existir na junção do espírito com o corpo, passa a ter alma. Por que isso?
Porque o espírito, ele te dá contato com o mundo espiritual. O espírito fica sensível ao mundo espiritual. A alma é a fonte das emoções, dos sentimentos. Então, com o espírito, você, ser humano, você tem acesso ao mundo espiritual, tá? E com a alma você tem acesso aos sentimentos, tá? Acesso aos sentidos, tá? Então, por exemplo, você chora, você se alegra, você se entristece. Aonde que está essa alegria, essa tristeza? Na alma, que é a fonte, que é o centro das emoções, tá? O corpo fica gripado, fica doente, mas não é a alma que está, é o corpo que está doente. E o espírito tem contato com o mundo espiritual, a alma com o mundo sentimental, né? Ama, odeia, tem raiva, tem ódio, fica triste, fica alegre, isso é a alma. E o corpo tem contato com o mundo físico, ok? O mundo físico. Entendeu isso? Então o ser humano é tricótomo, ele tem a tricotomia, são divididos em 3 partes. Entendendo isso aqui, nós vamos para um outro versículo, que eu quero te mostrar o que eu falei agora. Eclesiastes, capítulo 12, aí o irmão Rodinei agora, para entender melhor. No Eclesiastes, capítulo 12, e o pó volte à terra, o pó que é o corpo físico, né? Deus fez o boneco do pó da terra, né? O boneco de barro, né? Então, o pó volte à terra, quer dizer, o corpo do homem volte à terra. Como era, como foi tirado do pó da terra, o corpo volta ao pó da terra. E o espírito volte a Deus. O espírito volta para Deus. Então, qual é o espírito que vai voltar para Deus? Daquele que crê e daquele que não crê. Ah, mas se o cara não crê em Deus, o cara não fez não foi bom na terra, não foi uma pessoa agradável, por que o espírito dele volta a Deus? Porque está escrito, Deus o deu. Deus deu o espírito. Deus, na hora que ele soprou o espírito, o fôlego de vida, o espírito de vida. Então, Deus deu o espírito do homem volta para Deus. O pó vai para a terra, vai para o pó da terra, vai voltar ao original. O fôlego de vida, né? o espírito volta para Deus. Então o espírito de todo ser humano volta para Deus, né? E a alma do ser humano, a alma que é o centro das emoções, que é o centro dos sentimentos, né? Que a alma passou a existir quando o espírito entrou no corpo, né? no barro, né? No boneco de barro. Então essa alma, gente, ela precisa ser trabalhada, ser restaurada, ela precisa ser modificada, ela precisa ser liberta, ela precisa ser curada. Então, a Bíblia diz, desenvolvei a vossa alma, desenvolvei a vossa salvação. O apóstolo Paulo, a salvação, né, da alma. Porque o apóstolo Paulo, Shaul, ele fala o seguinte, gente, que nós devemos, que todo ser humano, ele precisa buscar a Deus, ele precisa renovar a maneira de pensar, de enxergar, renovar a maneira de entender as coisas, renovar a maneira de pensar. Entendeu isso? Então, o espírito volta para Deus, o barro volta para o pó da terra, que é o corpo, e a alma, ela vai para um lugar de sofrimento ou para um lugar de paz. Ou ela vai para um lugar de paz ou para um lugar de sofrimento. O que vai fazer a diferença aí? Se essa pessoa, ela serviu a Deus, se ela abriu mão da própria vida para servir a Deus, se ela foi uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa que ajudou os outros, se ela teve um coração voltado para Deus e procurou fazer a vontade de Deus. Então, a alma dela é que vai receber salvação ou morte, vida eterna ou morte eterna. O que é vida eterna? Estar com Deus por toda a eternidade. O que é morte eterna? Estar fora de Deus, ou com Satanás, a vida, né? A vida eterna, né? O tempo eterno todo, né? Então é morte eterna ou vida eterna. Vida eterna com Deus, morte eterna longe de Deus com Satanás. E aí o capítulo 4 de Judeus Messiânicos, que chama Hebreus, ele fala assim no capítulo 4 e o verso 12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então, quando tem gente que fala que alma e espírito é a mesma coisa, religião, existem religiões que falam que alma e espírito é a mesma coisa. Aqui a Bíblia falando que a palavra de Deus, ela divide juntas e medulas, que ela divide espírito e alma. Então não pode ser a mesma coisa, entendeu isso? Então o espírito volta para Deus, o corpo vai para a terra e a alma vai para um lugar de descanso e paz, ou para um lugar de tormento e morte eterna. Então Satanás, os demônios, eles estão lutando para quê? Para aprisionar a alma do homem, a alma do ser humano, ok? Então a alma é o centro da guerra, o centro da luta. Por isso que a batalha acontece na mente. Por que na mente? Porque é o lugar de guerra, é o lugar que define a vida eterna ou a morte eterna. Tá? Então, o espírito para Deus, de todo ser humano, o espírito volta para Deus, Eclesiastes, e o corpo vai para a terra, e a alma vai para um lugar de paz ou para um lugar de tormento, ok? Então está aqui a resposta para o irmão Rodinei, para aqueles que acham que espírito é a mesma coisa ou coisa parecida, tá? Espírito e alma não são a mesma coisa, são coisas diferentes. A alma é uma coisa, espírito é outra, e o corpo físico é mais fácil de entender, né? Então, Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é eficaz, ela é espada de 2 gumes, ela é mais cortante e ela divide juntas e medulas, alma e espírito, ok? Então, alma e espírito são coisas diferentes, e graças a Deus que o Senhor tem esses versículos, né, para tirar qualquer tipo de dúvida. Então, alma é uma coisa, espírito é outra. O espírito você tem contato com o mundo espiritual, a alma em contato com o mundo humano, né, o mundo dos sentimentos, e o corpo com o mundo físico, tá bom? Então está aí, espírito, alma e corpo, tá ok? Tá certo? Tudo bem, meus irmãos? Então aqui tudo tranquilo, né? Volto a falar, nós temos um curso aí, um curso de bacharel. Se você acha que vale a pena estudar, eu acredito que sim. É um curso que vai ajudar você a entender muita coisa, você ter uma caminhada mais fácil, mais longa com o Eterno e mais fácil. Eu pedi ao pessoal da produção para deixar embaixo aí, o primeiro link tem todas as informações. Um preço simples para você ter um material de qualidade, um material extraordinário, direto do original, com muita facilidade. Eu tenho uma equipe que dá suporte, eu tenho pastores, obreiros de Deus, que ficam o tempo inteiro, 24 horas, você pode perguntar, durante as 24 horas eles estão aí estudando, ensinando, mostrando, respondendo, e é assim que funciona, ok? Deus abençoe, fique em paz. Olha, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família, venha fazer parte dessa comunidade que tem princípios de Deus, e nós queremos servir a Deus e ajudar pessoas a servirem a Deus. Deixe o seu like, o seu joinha, é muito importante para nós, para o nosso canal, para o fortalecimento do nosso canal, para o propósito de Deus para outras pessoas, e curta, comente aí, coloque aí o seu comentário, e vamos seguir em frente com a bênção e a graça e a paz do Senhor. Amém? Deus abençoe. Shalom. Shalom. Lehi traot. Bye bye. Tchau, tchau. Shalom. Tchau.